Depois de ver o Luffy e o Zoro descendo o cacete nos capangas do Capitão Morgan, o episódio 4 chega para mostrar o que realmente fez o Luffy querer ser um pirata. E sim, tem um pirata ruivo, um garoto que comeu a fruta errada e um monstro marinho que devia estar morrendo de fome. Esse é o começo da lenda do Chapéu de Palha. Mas antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like para dar aquela moral. O canal é pequeno, estamos começando, então dá aquela forcinha. Então, sem mais enrolação, bora começar esse episódio. Depois de toda a treta do episódio anterior, vemos os capangas do Bug que estão contando a grana que saquearam das outras pessoas, e um deles já avista a garota ruiva que estava sozinha no meio do mar, e ela já joga um charme pra eles, e os caras, como são tudo betinha, já fazem tudo o que ela pede, e os trouxas obviamente foram enganados por ela, e ela já rouba o barco deles, e como sempre, não sobra nada para os betinhas. Você mentiu pra gente, sua safada! E depois, a bestina tem a cara de pau de dizer que vai cair uma tempestade, e como o barco dos caras é horrível, ele acaba afundando e a desgraçada ainda comemorou. E a cena já corta para o Zoro e o Luffy que estão lá navegando no meio do mar, mas os dois estão perdidos. O Luffy porque é burro e o Zoro porque tem senso de direção negativo. E o Zoro explica que estava atrás de uma pessoa, mas acabou não conseguindo encontrá-la. E como ele estava duro, ele decidiu caçar os piratas por aí, e acabou perdendo o caminho de casa. O Luffy foi brincar com a cara do Zoro, e o Zoro ficou puto e quase vira o barco. E o chapéu de palha do Luffy já sai voando. E aí veio o momento flashback. O chapéu tá lá voando e o Luffy tá viajando. Aí depois de toda uma cena melancólica do chapéu voando, a cena corta para o passado do Luffy, que já começa com um bando de pinguço do Shanks e tá geral enchendo a cara. E o Luffy tá lá no meio. E ele fica lá implorando ao Shanks para entrar no bando dele, mas os caras ficam aloprando o Luffy. Saber nadar bem não é suficiente pra ser pirata não, guri! E aí já chega os caras que acham que tem a aura levada e já arrombam o portão do bar e ainda pisa em cima. Todo mundo na maior paz, os caras querendo arrumar confusão, velho. Os caras foram lá atrás disso aqui, mas o bando de pinguço já tinha bebido tudo. O Shanks, como é boa gente, oferece a garrafa pra esse maluco e o cara já esbagaça a garrafa na cara do Shanks. Mas ao invés do Shanks revidar, ele apenas limpa a bagunça que o maluco fez. E o cara, achando pouco, ainda quebrou mais outra garrafa e os caras depois já caíram na gargalhada. Mas o Luffy ficou puto porque eles não revidaram. Mas aí ele acaba avistando uma fruta dentro do baú e decide comê-la. Só que o Shanks acabou percebendo um pouco tarde que ele estava comendo a Akuma no Mi e já fica desesperado tentando fazer o Luffy cuspi-la. Mas aí já era tarde demais e o Luffy já tinha virado um homem borracha. E depois os piratas que fizeram toda aquela bagunça foram lá no bar. Mas o Luffy foi petar a tropa toda sozinho e já estava tomando uma surra. E mesmo assim, o bicho não tinha medo e continuava afrontando os caras. E de repente, chega o mando do Shanks para salvar o Luffy. Mas os caras estão tudo confiantes porque fizeram aquela bagunça lá no bar. Mas o Shanks sabe que só com a balançada da espada dele já acabava com todo mundo aí. Lá ele. E um cara já meteu um brinquedo de furar amuleto na cabeça do Shanks. Que isso aí não é brinquedo de criança, entendeu? Mas o cara se tomou uma na jaca. E o Shanks já mete um discurso da amizade, falando que não pode mexer com os amigos dele. Mas o cara dá uma risada e só apanha. O cara, como viu que não tinha chance, já ativou o modo Naruto e jogou uma bomba de fumaça e sumiu levando o Luffy junto. E o cara teleporta pro meio do mar carregando o mini Luffy. E mesmo nessa situação, o Luffy continuou provocando o cara. E o cara, como já tava de saco cheio, tacou o Luffy no meio do mar. Só que de repente aparece o rei do mar e come o cara. Uma vez pra mim! E o Luffy, como tava perto, iria ser o próximo. Mas o Shanks aparece e salva ele. E só com um olhar já manda o bicho pra longe. Desapareça! O Luffy já se acaba de chorar porque viu que o Shanks sacrificou o braço dele para salvar ele. Mas o Shanks estava de boa vendo que o Luffy estava seguro. E depois de toda a treta, o bando do Shanks está indo embora. E o Luffy diz que irá se tornar um pirata quando crescer. E o Shanks já dá aquela zoada no Luffy, mas o menino é cabeça dura e já disse que vai ser o rei dos piratas. Então o Shanks dá o seu chapéu para o Luffy como sinal de promessa de um dia eles se reencontrarem e o Luffy devolver o chapéu para ele. E o menino já se acaba de chorar. E a cena já volta para o Luffy e o Zoro que estão perdidos no mar. Mas os dois estão morrendo de fome. Eles acabam avistando o pássaro voando. E o Luffy vai doido atrás do pássaro, mas ele acaba prendendo na boca do pássaro. E o Zoro vai correndo atrás desesperado. E por pura coincidência do roteiro, os Betinhas apareceram no meio do caminho e tentaram ameaçar o Zoro. E já foram solados e obrigados a remar pelo Zoro. Mas nisso, o Zoro acaba perdendo o Luffy de vista. Mas o Capanga fica dizendo que o Bug é perigoso e que irá pegar o Zoro e fazer picadinho dele. E a cena já corta para a garota ruiva que está correndo dos capangas do Bug por ter roubado o mapa da Grand Line. E Luffy chega na ilha voando com aquele pássaro e cai em cima da menina. E o cara cai de boa como se nada tivesse acontecido. E é assim que acaba o episódio 4 de One Piece. Se você curtiu, se inscreve no canal e deixa seu like para dar aquela força. Valeu, obrigado, até a próxima.